A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei amado com uma história desagradável. A Bíblia é um livro completo e imparcial, que não tenta nos proteger das imperfeições de nossos heróis da fé. É difícil pensar em reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava tanto a Deus, que ofereceu 1000 holocaustos, pediu sabedoria a Deus e então guiou seu povo com uma compreensão incomum que trouxe paz e acabou com as guerras. 1 Reis capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão mostrou seu amor pelo Senhor, andando de acordo com as instruções dadas por seu pai Davi, exceto que oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos. O rei foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois esse era o mais importante alto. E Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em um sonho, e Deus disse: "Peça o que você quer que eu lhe dê." Salomão respondeu: "Você mostrou grande bondade ao seu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a você e justo e reto de coração. Você continuou essa grande bondade para com ele e lhe deu um filho para sentar em seu trono até hoje. Agora, Senhor meu Deus, você fez seu servo rei no lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança pequena e não sei como cumprir meus deveres. Seu servo está aqui entre o povo que você escolheu, um grande povo, numeroso demais para contar ou calcular. Então dê ao seu servo um coração discernidor para governar seu povo e distinguir entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar este grande povo teu?" O Senhor ficou satisfeito que Salomão tivesse pedido isso. Então Deus lhe disse: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa ou riquezas para si mesmo, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e discernidor, de modo que nunca houve ninguém como você, nem haverá. Além disso, darei a você o que não pediu, tanto riquezas quanto honra, de modo que em sua vida não haverá igual entre os reis. E se você andar em obediência a mim e guardar meus decretos e mandamentos como Davi, seu pai, fez, eu lhe darei uma vida longa." Salomão é famoso por ser tão popular devido à sua profundidade, percepção e soluções. Ele escreveu alguns dos livros bem conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cânticos de Salomão e Provérbios, que são livros repletos de sabedoria. Nesses livros, ele escreveu muitas palavras sábias, citações, canções e provérbios que são tão profundos que ainda os exploramos hoje. Exemplos dessas pérolas de sabedoria são Provérbios capítulo 5, versículos 1 e 2. "Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Volte seu ouvido para minhas palavras de percepção, para que você possa manter a discrição e seus lábios possam preservar o conhecimento." Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 11. Há um tempo para tudo e uma estação para toda atividade sob os céus. Ele fez tudo formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. No entanto, ninguém pode compreender o que Deus fez, do começo ao fim. Salomão era um homem sábio, difícil de ignorar e fácil de amar. É por isso que muitas pessoas vinham de longe e perto para buscar sua sabedoria, riqueza ou conselho. 1 Reis capítulo 10, versículos 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e de sua relação com o Senhor, ela veio testar Salomão com perguntas difíceis. Chegando a Jerusalém com uma grande caravana, com camelos carregando especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, ela veio a Salomão e conversou com ele sobre tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, os atendentes em seus trajes, seus copeiros e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor,
Ela ficou impressionada. Ela disse ao rei: "O relatório que ouvi em meu próprio país sobre suas realizações e sabedoria é verdadeiro. Mas eu não acreditava nessas coisas até vir e ver com meus próprios olhos. De fato, nem metade me foi contada em sabedoria e riqueza. Você superou em muito o relatório que ouvi. Como são felizes seus homens! Como são felizes seus oficiais que continuamente ficam diante de você e ouvem sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se deleitou em você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias como aquelas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Hiram trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram grandes carregamentos de madeira de almugue e pedras preciosas. O rei usou a madeira de almugue para fazer suportes para o templo do Senhor e para o palácio real, e para fazer harpas e liras para os músicos. Nunca mais se importou ou se viu tanta madeira de almugue desde aquele dia. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele lhe deu de sua generosidade real. Então ela partiu e voltou com seu séquito para seu próprio país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, além das receitas de mercadores e comerciantes e de todos os reis árabes e governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido. 600 ciclos de ouro foram usados em cada escudo. Ele também fez 300 pequenos escudos de ouro batido, com 3 minas de ouro em cada escudo. O rei os colocou no palácio do Bosque do Líbano. Então o rei fez um grande trono coberto de marfim e revestido de ouro fino. No entanto, aspectos muito desagradáveis e totalmente confusos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. O rei Salomão, no entanto, amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram de nações sobre as quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não devem se casar com elas, porque certamente desviarão seu coração para os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se a elas com amor. Ele tinha 700 esposas de nascimento real e 300 concubinas, e suas esposas o desviaram. À medida que Salomão envelhecia, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Assim, Salomão fez o mal aos olhos do Senhor. Ele não seguiu completamente o Senhor como Davi, seu pai, fizera. Em um monte a leste de Jerusalém, Salomão construiu um alto para Quemos, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor ficou irado com Salomão, porque seu coração se desviou do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora tenha proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu ao comando do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não guardou minha aliança e meus decretos que lhe ordenei, certamente arrancarei o reino de você e o darei a um de seus subordinados. No entanto, por causa de Davi, seu pai, não farei isso durante sua vida. Eu o arrancarei das mãos de seu filho. Ainda assim, não arrancarei o reino todo dele, mas darei a ele uma tribo por causa de Davi, meu servo, e por causa de Jerusalém, que escolhi. Eventualmente, essa luxúria, fraqueza e falta de disciplina em relação ao seu relacionamento com as mulheres fizeram com que Deus virasse as costas para ele, até que ele perdesse quase tudo o que tinha. 1 Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Agora, Jeroboão era um homem de destaque, e quando Salomão viu como o jovem realizava bem o seu trabalho, colocou-o à frente de toda a força de trabalho das tribos de José.
Por essa época, Jeroboão estava saindo de Jerusalém, e o profeta Aías de Siló encontrou-o no caminho vestindo uma capa nova. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías pegou a capa nova que estava vestindo e a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: Pegue 10 pedaços para você, pois é isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Veja, estou prestes a arrancar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por causa do meu servo Davi e da cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemos, o deus dos Moabitas, e Moloque, o deus dos Amonitas, e não andaram em obediência a mim, nem fizeram o que é certo aos meus olhos, nem guardaram meus decretos e leis como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei todo o reino das mãos de Salomão. Fiz dele governante todos os dias de sua vida por causa de Davi, meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Tomarei o reino das mãos de seu filho e darei a você 10 tribos. Darei uma tribo a seu filho para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar em obediência a mim, e fizer o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e mandamentos como fez Davi, meu servo, estarei com você. Construirei para você uma dinastia duradoura, como a que construí para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito, para Sisaque, o rei, e ficou lá até a morte de Salomão. Salomão, outrora o amado líder das 12 tribos de Israel, teve apenas uma tribo como legado. Sua vida nos ensina que mesmo o herói mais celebrado tem fraquezas que devem ser tratadas se quiserem terminar bem. Vamos orar. Senhor, obrigado por ser o rei amoroso sobre minha vida. Obrigado pelas lições da vida de Salomão e como os princípios aumentaram meu entendimento sobre viver para agradar a você. Terminarei gloriosamente e cumprirei minha jornada com propósito para louvor do seu nome. Em nome de Jesus peço. Amém. Inscrevam-se no canal e